Avançando que você está com fone. Tá? Estamos entrando ao vivo. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde a todos. Nós estamos entrando agora. Oi, doutora Marta. Oi, Ale. Olá, boa tarde. Bom, então, nós estamos aí, acho que já estamos ao vivo. Hoje nós nos reunimos, né? Duas grandes amigas, a doutora Marta Brenner, que é médica gastroenterologista, presidente da ABCD. Obrigada, doutora Marta, por aceitar fazer essa live conosco. Bem-vinda também a Alessandra de Souza, farmacêutica, autora do blog Farmacêutica, que é o nosso blog oficial. E para quem não me conhece, eu sou a Júlia Assis, eu sou fundadora e presidente da Alende, sou cirurgiã dentista, e hoje a gente se reuniu aqui, gente, para poder conversar um pouquinho sobre as doenças inflamatórias intestinais nesse tempo, né, que nós estamos passando aí da pandemia da Covid-19. Né? É um momento que a gente, principalmente porque estamos no Maio Roxo, né? Então foi um momento que encontrou com o nosso momento de fala, de divulgar sobre as doenças inflamatórias intestinais, mas isso tudo acontecendo dentro de uma pandemia, né, gente? Então, assim, é bem complicado, mas a gente percebe também a dificuldade que os pacientes estão tendo, né? Então, eu queria, para a gente já começar, ouvir da doutora Marta e da Alessandra o que vocês têm visto acontecendo aí e qual a importância de fazer um Maio Roxo, mesmo estando dentro dessa pandemia. Bom, boa tarde a todos, muito legal estar aqui com as amigas, eu me sinto quase em casa, estando com a Júlia e com a Alessandra, minhas grandes parceiras nessa jornada da doença inflamatória intestinal. Eu acho que o Maio Roxo tem um enorme significado, e eu sempre gosto de contar um pouquinho da história do Maio Roxo para as pessoas entenderem. Você sabe quem criou o Maio Roxo, assim, o dia da doença inflamatória intestinal, quem sugeriu foi o Dr. Flávio Steinwurz. Então, foi um brasileiro que estava numa reunião da Organização Mundial das Doenças Inflamatórias Intestinais e já tinha outras cores das outras doenças, o grupo de diabetes, de esquizofrenia, de lúpus. E o doutor Flávio disse, a gente tem que fazer um dia mundial da doença inflamatória intestinal. E aí eles estavam em maio, e era perto, dia 19 de maio. Então, há 10 anos atrás, dia 19 de maio, foi instituída a data do Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. E era um dia só, o resto do maio não tinha nada. E a gente da ABCD começou a fazer a campanha do Maio Roxo, do Maio Roxo, do Maio Roxo. Hoje se tornou a maior campanha mundial, é feita aqui no Brasil, a gente passa a ser exemplo para todo o resto do mundo, e a gente faz maio inteiro eventos. O que houve esse ano de diferente que pegou todo mundo desprevenido? Então, a pandemia fez a gente se readaptar à vida, à maneira de viver, à maneira de se encontrar, de trabalhar. Então, eu acho que a gente tem muito isso de se adaptar a situações novas. Assim como a doença. A gente não espera ficar doente. Quando a doença chega, é um susto. E essa pandemia é um susto. E a gente se adaptou. E eu acho que essas lives, eu acho que, por incrível que pareça, o lado bom que a gente está muito perto. Então, quando que eu imaginei que sábado de tarde eu ia estar vendo as minhas duas amigas na minha casa? Então, isso é uma coisa interessante, assim. Mas, por outro lado, eu acho que está sendo um período muito difícil para todo mundo, né? Porque a pandemia ainda nos pega estruturalmente muito fragilizado o Brasil, que nem eu digo, no momento a gente está sem o ministro da Saúde, a gente está com o barco à deriva, a gente não tem comandante. Então, eu acho que a gente tem cada vez mais um papel de segurar o Brasil nessa onda, cada um fazendo o seu trabalho dentro do seu lugar, da sua região. E o negócio é ficar junto, e vamos aproveitar o Maio Roxo para cada vez mais estar junto. Eu acho que isso que a senhora falou aí é bem interessante, né? Que apesar da gente, quando a pandemia estourou e que a gente veio pensar no Maio Roxo, a gente pensou, poxa, perdemos esse ano nada vai acontecer, porque nós estávamos acostumados a
eventos presenciais, né, doutora? Isso, então, claro. e a gente, todo mundo fazia os eventos presenciais, eram caminhadas, piqueniques e vários seminários, enfim, né? Todo mundo ia para a rua para falar. E aí a gente acaba vendo hoje uma possibilidade de aproximação que a gente nunca imaginava, né? Então, assim, eu acho que a questão da reinvenção mesmo, ela é bem importante mesmo. Eu vejo isso de uma forma que é alguma surpresa boa, né? Que se a gente pode tirar alguma coisa disso, né? E, Alessandra, o que você vê nessa perspectiva? Então, como a doutora Marta falou, né? Estão acontecendo coisas que a gente não esperava, mas que eu acho que vão trazer também coisas boas para o futuro, né? Até mesmo para as associações, para os pacientes. Essa possibilidade que a gente descobriu de se comunicar online, né? Eu acho que isso abre também uma coisa excelente que eu venho vendo como um problema, mas que para frente eu tenho certeza que isso não vai ser mais um problema. É a falta desse contato do paciente com o seu médico. Né? A gente tem visto os pacientes muito perdidos, apesar da gente ter tanta informação pela internet, né, as associações fazendo tudo, os grupos médicos, né? A gente vê todo o trabalho, mas ainda assim a gente percebe que tem paciente ainda perdido, né? Tem paciente ainda que não consegue entender o que está acontecendo, o que ele tem que fazer com ele, porque nada melhor do que ele ouvir do próprio médico. É aquela velha história. Eu, como blogueira, eu vejo muito isso. Eu escrevo uma informação e aí, dá um pouco, eu vejo um paciente perguntando a mesma coisa no grupo, e aí ele se sente mais aliviado quando o médico responde ele. Isso, e é isso. É o laço que tem que existir entre o médico e o paciente. E com essa pandemia, com a gente podendo se falar, ver que dá para se falar virtualmente, né? O médico vai poder, lá na frente, ver que ele tem outras maneiras de ter esse paciente próximo a ele, de acolher esse paciente de uma maneira que a gente está vendo que não é complicada, né? É verdade, com certeza. E sabe que eu acho que é um negócio bacana também que eu escutei essa semana, que como as lives estão sendo divulgadas no Instagram, que estão ocorrendo em vários lugares, e com a pandemia, tem vários pacientes que nunca se interessaram por absolutamente nada de associação, de revista, de nada, estão assistindo. Então, o paciente me ligou, doutor, eu aprendi horrores sobre a doença, vendo uma live com um grupo. Então, vocês veem que... Tem um lado bom. Tem um lado bom. Claro que nós temos que puxar esse lado bom, mas... Puxar bem. Tem um pouquinho de lado bom. É isso mesmo, mas a gente tem que ter esse olhar, né? Eu acho que tudo na vida, por mais difícil que seja, a gente precisa de ter um olhar e procurar algo que seja bom no meio desse turbilhão e se agarrar nele, né? Eu acho que isso é importante até para a nossa sanidade mental, né? Então, eu acho que é isso mesmo. E eu acho que fazer coisas diferentes faz mudar a vida também. Até viaja, a gente dorme no quarto de hotel, só ver outra parede que não é do quarto da gente todos os dias, faz a cabeça da gente dar uma mexida. Então, aproveitar esse tempo para ler, para escutar música. Eu nunca escutei tanto pagode na minha vida. Ler, escutar música, olhar as plantas, abre a janela, olha um verde. Eu acho que a própria casa da gente, a gente começou a descobrir recantos que não sabia que tinha. Eu acho isso uma coisa espetacular. Então, a gente tem um outro olhar, né? Então, eu acho muito bacana isso nesse sentido, assim, de ter um outro olhar da vida, com a pandemia acontecendo aqui do nosso lado, né? Porque uma coisa era em dezembro a gente escutar a notícia da pandemia, em dezembro. Eu me lembro que época de final de ano, eu pensava, mas que pneumonia é essa que está acontecendo na China? Parecia uma coisa super longe da gente. Quando, assim, vamos falar um pouco de cronologia, dia 30 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde deu um alerta de uma emergência de saúde pública. Mas os brasileiros estavam todos se preparando para o carnaval, né, gente? Vamos combinar, né? Então, agora está aqui, está do nosso lado. Então, o que a gente via na televisão em dezembro, janeiro, em próprio fevereiro, na Itália, agora chegou a nossa vez.
Então, eu acho que isso é uma coisa de grande impacto, assim, que está acontecendo, sabe? Realmente, eu paro e fico pensando o que a gente pode fazer para melhorar. Eu acho que isso que a Alessandra falou, essa comissão, sem dúvida, eu acho que é uma das melhores coisas que a gente deve fazer mesmo. E aproveitando, assim, já pensando um pouco na nossa realidade de doença inflamatória intestinal, doutora Marta, a gente vê muitos pacientes perguntando, e por mais que todo mundo escreva, né, que tem que manter seu tratamento, os pacientes, eles estão com medo. A gente vê muita gente querendo abandonar tratamento, com medo de continuar seu medicamento. Então, eu queria que a senhora, como médica, especialista, uma sumidade no assunto, discorresse. Não, mas é verdade, nós sabemos. Eu queria que a senhora discorresse para os pacientes disso, a importância de continuar ou não o tratamento, enfim, qual a orientação que tem para os pacientes que estão em tratamento, né, durante esse período da pandemia. Eu vou responder numa frase só. Não parem o seu tratamento. Não parem. Eu acho que isso é que nem o inverno, sabe? Que a gente tem que estar bem agasalhado no inverno para a gente não pegar uma gripe, uma pneumonia. Então, a gente tem que se trabalhar com os remédios agora e deixar a doença o mais controlada possível. É a maneira da gente enfrentar esse inverno. É agasalhado, com casaco, se chover, usar uma sombrinha. Então, os medicamentos, nesse momento, não podem ser abandonados. Pelo contrário, eu acho que é um momento de, como todas essas mudanças que eu disse, é da responsabilidade que existe uma doença e que ela é crônica. E a pandemia vai passar. Então, vocês imaginam a gente ter a doença em atividade, com dor, com muco, com sangramento, e sem remédio, com a pandemia, e ficar doente vai ser muito ruim. Então, vamos se proteger, não vamos trocar os remédios. Se algum remédio está com dúvida, liga para o seu médico, converse com o seu médico, discuta os riscos e os benefícios do seu tratamento. Mas não faça isso sozinho. Agora, já que a minha doença é autoimune, eu vou parar. É muito ruim. A doença vai te pegar e junto o coronavírus. E a gente vai ter 2 problemas para enfrentar. Se a gente enfrentar um problema, que é o coronavírus, com a doença bem tratada em remissão, a gente vai ter uma chance de sucesso muito melhor. Então, não pare o seu tratamento. Eu acho até, vamos dar o gancho assim, da doença crônica. Esses dias eu vi uma reportagem que as pessoas... Tem que ver tudo como é pré-existente, né? Que as pessoas que, antes da pandemia, tinham muita depressão, ansiedade, isso triplicou na pandemia. Então, às vezes, um paciente que já não tem uma boa adesão, que nunca teve, gente, que nunca aproveita o gancho da pandemia e aí sim chuta o balde, entendeu? Mas por que o senhor parou o seu tratamento? Pela pandemia, doutor. Mas, então, não parem o seu tratamento, converse com o seu médico, a preocupação que você tiver sobre os remédios, sobre as infusões, por exemplo, da terapia biológica. Todo mundo se reorganizou. Os próprios centros de infusão trocaram os horários, deixaram que não tenha muitos pacientes na mesma sala. Então, está tudo organizado. Então, não pare o seu tratamento. Eu fui fazer meu tratamento. E está exatamente assim, desse jeito que a senhora está falando. Antes de entrar na recepção da clínica, eu tive que esperar do lado de fora, vir a enfermeira, ela trouxe aquele termômetro digital, né? E aí, depois que ela fez algumas perguntas para mim, deixou eu entrar na recepção, não tinha ninguém na recepção, além de 2 funcionários, né? Que estavam também paramentados. E aí foi rápido, já é rápido lá onde eu faço, mas foi mais rápido ainda o meu acesso à sala para fazer a medicação, e quem teve distanciamento entre as cadeiras, né? Já não ficam muito próximas nas clínicas, mas houve o distanciamento, e como tem mais de uma sala, teve sala que ficou só com um paciente, né? Então, assim, todos estão preparados para isso, né? Porque apesar, quando a gente puder sair desse isolamento, as coisas não vão mais voltar ao normal, não vão voltar, e também não vai ser tão rápido o normal que a gente gostaria, né?
Então, essa adaptação, ela tem que ser, acho que ela vai ser uma adaptação que vai ser usada ainda por muito tempo. A gente ainda vai ver esse tipo de precaução, né, nas clínicas, nas consultas, né, e aí, aproveitando esse gancho das consultas, aconteceu algo para os pacientes, assim, que deixou eles frustrados, eu observei, que foi, claro, o cancelamento das consultas que não eram de urgência, né, e também os exames, eles estão preocupados com isso, por mais que a gente explique que existe... O reagendamento, né? Claro. Vai ter um risco para o médico, para o paciente também, né? Mas, assim, eles se sentem frustrados, porque a gente sempre escuta, você tem que fazer o acompanhamento, o seu exame também é um acompanhamento, e aí surge aquela dúvida do paciente, e agora, se eu não acompanhar, o que vai acontecer? Quando eu vou fazer o exame, né? Então, a gente vê muita dúvida e medo do paciente, né? Com certeza, e aquele paciente que às vezes está do Sistema Único de Saúde, esperando 6 meses, 8 meses a realização do exame, dizer se o exame foi cancelado, eu acho que você tem que ter essa responsabilidade desse paciente ser reagendado, né? Sim, sim. Eu vejo, assim, agora essa é o grande problema que muitos pacientes têm encontrado e têm reportado para a gente, é o seguinte, que muitas vezes as consultas elas estão sendo canceladas e é óbvio, elas estão sendo até canceladas mesmo. Muitas ainda não foram remarcadas. O paciente não sabe quando é que ele vai ter acesso à consulta, né? Principalmente o pessoal que é do SUS. E aí a gente vê uma grande dificuldade que eu acho que juntos, né? Não, uma pessoa só não consegue resolver isso tudo, mas eu acho que é um debate que a gente pode abrir de como fazer com que esse paciente possa, no mínimo, tirar suas dúvidas, né? Claro. A gente sabe que é importante a consulta, o exame clínico, isso tudo é necessário, óbvio, mas e tem muito paciente que está por aí que não tem, por exemplo, não tem o telefone do seu médico, não tem contato, né? E essas consultas, elas foram canceladas. E os pacientes, eles têm se sentido mesmo, nesse momento, tudo na vida tem exceção, claro, mas o paciente, ele vem, nesse momento, ele se sente um pouco perdido, sozinho. Com certeza. Né? E é uma discussão que a gente tem que trazer, assim, hoje a telemedicina está aí, mas como a gente ajudar os médicos ou ajudar os pacientes, fazer com que eles tenham esse acesso também é muito importante, né? É um debate que aqui a gente ia ficar o dia inteiro, porque é bem complicado. Nós também, médicos, estamos se adaptando a isso, sabe? A teleconsulta não é uma coisa fácil. Parece Não, a gente também tem que se adaptar. Eu acho que o olho no olho, tocar no paciente, examinar um abdômen, dependendo da área da medicina, é mais fácil a telemedicina, né? Se a gente vai conversar com uma psicóloga, um serviço social. Mas imagina a gente, com um paciente dizendo que está com dor abdominal, e eu não toco essa barriga do paciente, eu não examino, não é fácil, gente. Não com certeza. É o que eu estou falando, é uma adaptação para todo mundo e é difícil para todo mundo, né? Juntos, todo mundo precisa, enfim, a gente precisa de pensar em ideias, né, em formas de melhorar esse acesso para todo mundo, né, e é isso, é bem complicado mesmo. Deixa eu ver aqui, os pacientes com doença inflamatória intestinal, essas perguntas eu deixei aqui de algumas pessoas mandaram e fizeram, a gente anotou para poder responder um pouco. Como é que estão os pacientes com doença inflamatória intestinal pelo mundo que foram contaminados com o COVID, né, que desenvolveram a COVID? Vocês já têm informações de como que a doença está se comportando em nós que somos pacientes? Isso é uma enorme dúvida, né? Quando começou a pandemia, era um medo enorme do paciente, da gente imunossuprimido, usando, às vezes, mais de um remédio para melhorar a doença. É uma enorme preocupação. Então, como é que vai se comportar? E, surpreendentemente, você está atrapalhando isso do sol aqui, que estou vendo que está batendo aqui, né? Não está atrapalhando. Não, está tranquilo. Surpreendentemente, eu vou dar números para vocês, que eu acho que o número fica um pouquinho mais fácil da gente administrar, que eu até tomei nota. Existe um site
que os médicos preenchem do mundo inteiro, que a gente já divulgou na ABCD, vocês da Alende, da Farmari também já divulgaram, que é o Secure IBD. É um estudo epidemiológico do mundo inteiro, que o médico, a gente tem uma página que a gente entra e relata a doença do nosso paciente. E ali a gente vai dizer se é Crohn ou retocolite, qual remédio que está usando, tem que ter positivo o teste do coronavírus, tem que dar positivo o PCR ou o teste rápido, aí esse paciente entra no cadastro. Então, eu ontem à noite, eu olhei o cadastro para dar dados para vocês. Então, a Organização Mundial da Saúde, ontem de noite, publicou que no mundo tem 4.338.000 pessoas positivas para o coronavírus. Gente, o mundo inteiro quase está positivo. É em torno de 90.000 casos novos dia no mundo, nós estamos falando do mundo. 90.000 casos novos dia. Vocês têm ideia quantos no mundo pacientes com doença inflamatória intestinal, nesse momento, tem com doença, se contaminou? 1.020. É nada. É nada. E aí surge uma enorme dúvida, assim, o que é isso? É o contrário do que a gente estava pensando. Então, hoje a gente não pode afirmar isso, mas o que a gente está imaginando? Que no momento que a pessoa se contamina com o vírus, o coronavírus, ele faz uma cascata inflamatória. Lembrem da doença de vocês. E isso ativa essas interleucinas inflamatórias, que dá catástrofe no intestino delgado, perianal, na pele. Esse vírus sempre faz a mesma coisa. Na medida que o paciente está usando um remédio que bloqueia a cascata inflamatória, a evolução está sendo muito melhor. Muito melhor. Então, é como se vocês estivessem protegidos do Covid-19. É uma proteção quase. Tanto é que existe vários estudos, assim, não estão sendo publicados, inclusive de usar anti-TNF em pacientes graves em UTI nos Estados Unidos, e um anti-interleucina 6, que é a melhor resposta de todos. Gente, é uma viagem isso, mas é como se vocês estivessem protegidos da doença. E aí no Brasil, a gente pensa, quanto será que tem no Brasil, né? Porque a gente já está no Brasil, que eu acho assustador, 218.000 casos ontem de noite, às 8 horas da noite. E 14.817 mortes. Gente, quantos com doença inflamatória intestinal no Brasil? 23. Nada. Nenhum óbito, nenhum evoluiu mal. Então, isso também é uma novidade para nós também, entendeu? Então, a Alessandra até publicou no blog, a gente compartilhou. Ale, fala um pouquinho daquele estudo que você tinha compartilhado, que você tinha visto lá de fora, que gerou muita dúvida nos posts, que as pessoas não entenderam a questão da infecção, né? Então, eu tinha publicado, eu tinha separado algumas partes de um texto sobre como estão se comportando os pacientes de DI frente à Covid-19, né? E as pessoas ficaram com muita dúvida quando eu falei que o nosso risco para a infecção é o mesmo da população em geral. Que nós, pacientes com DI, mesmo em uso de medicamentos biológicos ou outros imunossupressores, a Covid-19, tem o mesmo risco de infecção. Com muita dúvida quando eu falei que o nosso risco então, as pessoas não entenderam isso. Mas por que eu percebi depois? Por que elas ficaram com tanta dúvida e se negaram a aceitar essa informação, né? Porque exatamente como a doutora Marta explicou, no início, o que a gente esperava é que os pacientes imunossuprimidos, eles tivessem que ficar trancados em casa. Nossos pacientes, eu imaginava os médicos pensando assim, nossos pacientes estão em grande risco. Isso no início, pessoal, no início.
né? E aí, conforme a doença ela vai infectando mais pessoas, e então os médicos, os pesquisadores podem investigar cada caso, porque em cada caso a gente vê que a Covid ela pode se apresentar de uma maneira diferente. Exatamente. Começaram a descobrir outros sintomas da Covid, e ainda está sendo descoberto várias coisas sobre a Covid. Né? Então, não, assim, lesões de pele. Que a gente não esperava também, eu já publiquei. Lesões de boca também. Lesões de boca na odontologia. Em tudo. Pois é. Então, realmente, assim, na hora, eu fiquei, assim, meio espantada com a reação das pessoas, né? Teve gente brigando, falando, que isso, você está errada, né? Você não está conseguindo traduzir o texto. E eu fiquei pensando naquilo, será que eu não estou explicando direito? Não, na verdade, é porque no início aquilo já era uma resposta para as pessoas do tipo, você está falando tudo o contrário do que acabaram de falar. Mas a informação sobre a Covid, ela tem sido assim. Hoje a gente fala uma coisa e amanhã a gente já está dando outra informação, né? Ela tem sido cada dia uma informação nova. Mas, por hoje, o que a doutora Marta explicou aqui é isso, é não parar o tratamento. Sim, estão observando que nós, pacientes imunossuprimidos, mesmo com os biológicos, né? A gente, com a azatioprina, a gente está se saindo bem dessa infecção. O nosso risco de infecção continua sendo o mesmo da população em geral. Exatamente. Né? Então, assim, mas ainda assim, isso não quer dizer que a gente deva afrouxar o nosso cuidado, né? Eu sempre digo isso. A Marta falou, você não vai querer ser infectado, você já tem uma doença de base, você ainda vai querer ser infectado, ou você vai ter que ir para um hospital, a gente sabe que não está legal o atendimento, que está uma loucura, né? Então vamos ficar em casa sim, não é para afrouxar nada. Com certeza, eu acho que hoje o que a gente tem é fique em casa. Quem dá, é claro. Então, é a melhor maneira, é higienizar bem as mãos, é usar máscara, é usar todos os protetores, mas, assim, a segurança máxima é em casa. Isso não é questionável, né? E eu acho que isso agora a gente até pode falar de Brasil, vocês veem que o Rio Grande do Sul, a gente está com os níveis um dos melhores do Brasil, por enquanto, né? Mas é o lugar do Brasil que tem mais adesão ao isolamento é o Rio Grande do Sul. Então, aqui a gente tem poucos perto do Brasil, gente, de casos de doença de Covid. Então, sem dúvida, esse afrouxamento que vem acontecendo, porque as pessoas estão enlouquecidas de ficar em casa, é ruim. Então, eu acho que cada um, esse é o barco que eu disse que a gente tem que navegar sozinha, né? Eu vejo também o seguinte, nós estamos falando aqui boas notícias para quem tem doença inflamatória intestinal, né? São boas notícias, mas isso, a gente também tem que entender que, como a Alessandra falou também, todo dia muda, né, doutora? Claro, todo dia claro. tem novas informações. Então, assim, as informações atuais são essas que a gente está passando. Mas ninguém aqui está falando que o paciente com DI pode ir para a rua e vida que segue. Não vai dar nada, pelo amor de Deus, né? Não, a gente precisa tomar cuidado e deixar isso bem claro para o pessoal, né? Não, tanto é que o início, tudo no início, até a minha proposta, que pode ser até outra, o que tem de fake news, gente, é uma coisa que a gente não sabe em quem acreditar. Mas, no início, uma das teorias, e por que vocês, não é que vocês estão protegidos, senão eu vou querer tomar terapia biológica também. Na verdade, se cuida mais. Ficaram mais em casa, se cuidaram mais, como estão se cuidando mais, né? Então, eu acho que as medidas de se cuidar, ficar mais em casa, para mim, é a solução neste momento, até chegar uma vacina. Porque a frase que eu achei interessante hoje no jornal daqui, dizem que sabe qual é a frase mais dita sobre o coronavírus? É não sei. Porque a gente não sabe como é que vai ser a evolução, quando é que vai chegar a vacina, o que pode fazer, se afrouxar um pouco o isolamento vai dar certo. É não sei. Então, à medida que a gente não sabe, a gente só tem uma arma, que é se proteger. E é ficar em casa. Exatamente. Quando precisar sair, bom, aí vai com toda a proteção possível, né?
Agora, observando aqui os comentários e perguntas das pessoas, eu vi bastante coisa sobre o estresse, sobre a ansiedade. Né? O paciente com doença inflamatória intestinal, ele já se diz um paciente estressado, né? O paciente de doença crônica, ele é um paciente estressado, porque ele tinha uma realidade e a vida dele agora é outra, ele tem que ter outras preocupações e a gente sempre fica com aquela preocupação, e aí, será que eu estou na remissão ainda? Ai, será que eu estou em crise? Né? Tudo a gente está sempre com esse estresse dentro da gente. E aí eu vejo os pacientes falando, a gente precisa de ajuda psicológica, precisa trabalhar muito a nossa cabeça. E imagina como está a cabeça desses pacientes hoje, tendo que gerenciar a sua doença de base e tendo que gerenciar essa doença nova, né? Não. E eu acho que quem não assistiu a live que teve com a Andréia, psicóloga, e com a doutora Andréia, gastro, perdeu uma oportunidade de ver muita coisa sobre isso. Elas falaram muito sobre isso. Mas a doutora Marta também pode falar um pouquinho sobre isso, porque os pacientes, eles querem sempre encontrar um culpado para a doença, né? E eles jogam sempre isso no estresse, né? Eu fiquei estressado. Ai, meu Deus, agora eu vou ficar estressado. É claro que eu vou sair da minha remissão. É claro que eu vou piorar. E por aí vai, né? A cabeça vai a mil, né? Com certeza. Eu acho que existe um questionário sobre qualidade de vida em doença inflamatória intestinal e que os pacientes respondem esse questionário. Uma das perguntas é: você se sente angustiado e estressado? Fora a pandemia. Você sabe quantos por cento responderam que sim? 70%. 70%. Então, hoje, esse questionário, hoje vai ser 100%. É a nossa vida, né, gente? Mas eu acho que, às vezes eu digo para o paciente assim, por favor, tira um pouco da tomada de 220 a sua vida, sabe? Quem sabe, porque quem sabe esse momento até vai conseguir mudar um pouquinho o nível de estresse e de ansiedade, né? Quem sabe vai aprender que o estresse só vai piorar, gente. Se está ruim, põe um bode na sala, vai ficar muito pior. Então, provavelmente, a gente sabe que o estresse para qualquer doença, o hipertenso faz crise hipertensiva, o diabetes aí vai ter que fazer mais insulina. Então, porque a gente é uma coisa só, a gente não tem mente e corpo. Por isso que eu acho que essa integração holística como um todo tem que ser respeitada. E acho que nesse momento, mais do que nunca, quem sabe usar ferramentas para ter menos estresse. Aproveitem para isso, né? Então, eu acho que certamente o estresse só piora tudo que existe. Mas nesse momento é muito difícil as pessoas não estarem estressadas, né? Com a doença, com o aspecto econômico, com o emprego. É interessante que as pessoas que estão fazendo home office, todas estão dizendo que estão trabalhando em dobro. Muito mais, é verdade. Muito mais. A gente pensa, está em casa, vai trabalhar menos. Não, é o contrário. Então, estresse faz parte da nossa vida, do mundo. E os pacientes com doença inflamatória intestinal, assim como todo mundo, gente, o estresse vai piorar. Então, vamos tentar fazer coisas, yoga, dá para fazer em casa, meditação. Tem até um comentário aqui escutar música. Tem gente falando aqui nos comentários que está fazendo yoga. Tem algumas pessoas falando que estão muito ansiosas, que estão até com taquicardia. Tem outras já falando que conseguem gerenciar esse estresse que está de boa. É isso. Eu acho o seguinte, é uma coisa difícil mesmo. Eu queria até falar um pouquinho assim, como paciente mesmo, né? Eu também tenho a doença de Crohn e, assim, uma coisa que eu aprendi, inclusive na minha pior internação, foi que o estresse é óbvio que ele vai prejudicar, né? E a gente precisa encontrar ferramentas para tentar desligar um pouco. Se a gente ficar na televisão o dia inteiro assistindo notícias sobre a Covid-19, ninguém consegue ficar bem, né? A gente precisa, como a senhora falou, cuidar das plantas, cuidar da sua casa, assistir um bom filme, enfim, criem coisas que te dê prazer e faça desligar, não é ficar sem entender nada. Assiste lá. Eu até estava vendo na televisão um dia um especialista falando e eu achei uma dica fantástica,
Ele falou, procure assistir o jornal na parte da manhã, porque na parte da manhã, durante o dia, você dilui todas aquelas notícias pesadas e consegue ter uma boa noite de sono. A pessoa que deixa o jornal na hora de dormir já gera essa ansiedade e atrapalha o sono. Então, assim, são ferramentas que a gente tem que realmente tentar afastar, porque o estresse ele não faz bem para ninguém e nem para quem, principalmente para quem tem a doença, né? Então, enfim, a gente tem que tentar mesmo, porque senão... Não, e é interessante, assim, tem um comentário aqui ótimo da Kátia dizendo que o isolamento social se torna pior, o medo do estresse quando a gente está sozinha, né? É que nem quando a gente escuta um barulho e está sozinho em casa, a gente acha que é ladrão. Se a gente está com mais companhia, o outro vai dizer, não te preocupa, isso não é nada. Então, certamente foi ótimo esse comentário que o isolamento faz com que as pessoas tenham mais estresse, mais medo. Espetacular esse comentário, realmente. Então, liga para um amigo, faz uma live, telefona. Faz live, nem que seja à toa. Eu, um dia desse, eu estava sozinha, estava aqui em casa, falei, meu Deus, liguei o celular, comecei a fazer uma live, assim, sem nada. Não deixei salvo. Foi, aquele dia. Não, e aí, acredite se quiser, eu estava indo dormir, eram umas 11 da noite, quando eu vejo que está a turma de papo ali. Eu entrei no papo. Né? Para conversar. Vocês viram que dá? Achei ótimo aquilo. Eu acho que é uma boa dica essa, mas foi ótimo esse comentário que a Kátia fez, que o isolamento dá mais medo e mais estresse. Telefona. Sim, eu vou colocar o óculos aqui, que no Instagram tá cheio de comentários, eu vou pegar aqui só para a gente dar uma... Enquanto eu dou uma lida, doutora Marta, uma coisa que a gente também queria te perguntar é em relação à vacina do H1N1 para os pacientes. Muito importante. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente. E isso aqui no Rio Grande do Sul, porque agora a gente tem mais um problema aqui no Rio Grande do Sul, é o inverno chegando, as doenças do inverno, muita gripe, então é muito importante fazer a vacina do H1N1. Então, como eu disse, é o casaco do inverno, vamos nos proteger, porque o vírus, ele faz um quadro muito parecido com a gripe. A gripe com quadros de pneumonia, tanto é que na chegada do hospital, hoje é quase rotina a gente fazer a pesquisa do vírus e junto a pesquisa do H1N1, porque tem vários que estão com H1N1 e não é a doença Covid-19, né? Então, é preciso fazer a vacina, sem a menor dúvida. Tá aí os postos de saúde fazendo vacinação em tudo que é lugar, até em farmácia. Então, eu acho que não faz a vacina quem não quer, porque não precisa nem na rua, nos estacionamentos estão fazendo vacina. Então, ótima essa pergunta, precisa fazer a vacina. E, pessoal, aproveitando esse gancho aí sobre estresse e ansiedade, como eu estou sempre muito na rede social, eu observei que existem muitos terapeutas, existem psicólogos, psiquiatras, né, que estão fazendo lives no Instagram ou no Facebook, no YouTube também, porque aí fica mais democrático, né? Porque nem todo mundo tem a rede social, mas o YouTube já é aberto para todo mundo acessar. Você não precisa estar criando conta para assistir o YouTube, né? E eles fazem, então, encontros de yoga, alongamento, e eu acho que, assim, é importante a gente tentar alguma coisa. Eu mesma, no início, eu fiquei parada, eu não queria fazer nada, eu só queria me informar, porque eu fiquei angustiada com aquilo e queria ter informação, era o que eu queria. Depois que eu comecei a entender o que estava acontecendo, me acalmei, e aí fui buscar o que podia se encaixar a mim, né? Porque também a gente não pode ficar se cobrando a ser o que a gente era antes do isolamento, né? Por exemplo, eu mesma, me colocando no lugar de vocês também, eu ia à academia porque eu gostava também daquele relacionamento de estar com outras pessoas. Então, para mim, fazer exercício em casa sozinha não funcionou. Foi muito estranho, eu não me senti bem. Mas eu descobri uma coisa que eu não fazia fora, com frequência, é a yoga. Eu comecei a assistir um terapeuta fazendo. E também tem uma outra amiga que ela trabalha com mindfulness, né? Coisas assim que realmente eu percebi, tá? Eu não acreditava nisso, mas eu senti que acalma. Dá um realmente assim, você termina aquilo, você começa agitado, principalmente eu que não estou acostumada, né? Eu começo muito agitada, pensando em várias coisas, e quando você entra
Na aula em si, né, eu não sei se é assim que a gente fala, se é uma aula de yoga, né? Você começa a perceber que a sua mente ela vai mais devagar. Quando aquilo termina, Claro. podem ter certeza, traz um bem-estar incrível, incrível. E eu sou uma pessoa extremamente agitada, né? Então, assim, não precisa vocês se cobrarem a ser o que eram antes, porque aí, olha só, mais uma cobrança, mais um pouquinho de estresse. Não é para isso. Procura alguma coisa, talvez ler um livro. Coisas que a gente não tinha tempo para fazer. Nossa, comprei esse livro há séculos e não parei para ler. Lê o livro. Eu baixei aplicativo de meditação, vocês acreditam? Tem aplicativo de meditação. Eu ponho o fone na hora que eu estou muito ansiosa e vou lá fazer meditação guiada. Não sei fazer, mas ferramenta, né, que a gente tem para tentar. Tem que tentar alguma coisa, assim, porque se a gente deixar essa onda da pandemia, ela vai engolir a gente está sozinho em casa, a gente só vai ficar pensando nisso, então tem que ter um momento para dar um descanso para a cabeça, continuar se preocupando com você, né, sem se cobrar, né, porque eu lembro que no início também as pessoas ficavam me cobrando, alguns amigos assim, ou até o professor também da academia, vambora, você não vai malhar? Vamos malhar, vai ficar parada, não sei, porque também o pessoal sabe que quando eu paro de malhar, como eu tenho alguns problemas articulares, eu começo a sentir dor. Então, o exercício, para mim, é um remédio, né? Então, teve essa cobrança, assim, e aí eu comecei a ficar agitada com aquilo, e falei, não, mas eu não quero fazer isso, eu não quero fazer ginástica sozinha, mas eu tenho que fazer. Agora, uma coisa que eu falo, que você falou, eu não quero fazer isso, é uma coisa que eu digo para todo mundo nesse momento, se permita. Permita não fazer absolutamente tudo que todo mundo faz. Isso. Porque tem gente que está se sentindo culpado. Eu não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada. Poxa, eu acho que é um momento que o mundo está mudando, gente. A gente tem que se permitir sentir. Temos que nos permitir não fazer e não ficar nesse momento sujeito a tanta cobrança da sociedade, enfim, de tanta gente em volta, né? Acho que isso é muito importante. Eu queria interromper um pouquinho e fazer uma pergunta aqui que algumas pessoas mandaram no Instagram da BCD, que a live está sendo transmitida por lá também. Eles estão perguntando, doutora Marta, sobre a vacina pneumo. A pneumo 23, se pode fazer ou não. Pode e deve. Ela é sempre indicada para os pacientes que estão usando drogas que baixam mais a imunossupressão, como terapia biológica, azatioprina, metotrexate. Mais de 60 anos, sempre se indica fazer o pneumococo. Pacientes que, por algum motivo, não têm o baço, tiram o baço, a gente faz de rotina a vacina do pneumococo. Então, tem que fazer, é melhor fazer. Então, o calendário das vacinas devem ser seguidos, principalmente para os pacientes que, no futuro, vão usar a terapia biológica, a gente já faz de rotina essas vacinas. O melhor é fazer. Aqui tem um monte de gente mandando abraço, falando que faz outros exercícios, o pessoal está comentando bastante aqui. Deixa eu comentar uma frase, senão ela vai passar, eu não vou conseguir falar. É o Anderson, ele escreveu uma frase que eu achei perfeita. Quem tem DI é acostumado a se adaptar às mudanças. Isso eu tenho certeza que acho que 99% vai concordar com isso. A gente vive mesmo em mudanças, né? Eu lembro que eu não esperava nunca passar por cirurgia, porque eu nunca tinha feito cirurgia até então, nem mesmo, não tinha feito nada, não tinha levado um ponto na vida, né? E aí, quando veio a minha primeira cirurgia, dali em diante, que a doença fez mais parte da minha vida, eu com certeza eu vejo verdade nessa frase, né? Quem tem DI está acostumado a adaptar a mudanças, porque a gente está mudando de medicamento, a gente muda do tratamento, a gente às vezes muda de médico, às vezes a gente vive mudando, né, para tentar ficar bem, né? Então, essa frase realmente é muito boa. Teve muita gente falando também do poder da oração, e a gente sabe que a oração também ela é um momento de conexão, e que quem tem fé, quem acredita em alguma coisa, a oração também ela é muito importante nesse período. Até na revista da BCD falou um pouco sobre a questão, né, de como que isso interfere no curso da doença e tudo. Então,
Eu concordo plenamente, e eu estou procurando um comentário aqui, perdi, porque são vários comentários, mas tem um colega que é dentista e falou que está muito preocupado em atender nesse momento. E realmente a odontologia ela é uma das profissões que mais são perigosas na questão da contaminação de várias doenças e principalmente da Covid. Tem estudos mostrando que o vírus ele fica muito nas glândulas salivares e na língua. Aquele aerosol produzido pela caneta de alta rotação, ele realmente espalha esse vírus num grande raio dentro do consultório. Então, é um momento que é difícil falar, porque os colegas precisam trabalhar, né? Mas é mais indicado fazer mesmo consultas que sejam mais de emergência, se puder deixar tratamentos, né, para mais para frente um pouco, e também durante o atendimento, antes, durante e depois, vai ter que ser um arsenal de guerra dentro do consultório. Nós, dentistas, já temos esse cuidado com a biossegurança bem maior, né, de desinfecção, depois de cada atendimento e tudo, mas hoje tem vários estudos mostrando que a concentração de vírus na cavidade bucal é muito alta. Então, assim, envelopar tudo, passar álcool gel em tudo, desinfectar tudo antes, tomar muito cuidado durante o atendimento e depois do atendimento fazer toda essa desinfecção. E com muito critério e tomando cuidado, sim. Né? Infelizmente, é uma das profissões que foram tidas como das mais perigosas na questão da contaminação por se tratar diretamente da boca e o dentista ficar muito próximo, né, da boca do paciente. Acho que é importante lembrar também sempre de deixar a janela aberta, né? Porque funciona como aqueles fluxos laminares nas salas de exame, deixar o máximo aberto, porque já tem estudos que no ambiente fechado, se a gente sair do consultório e deixar esse consultório do dentista ambiente fechado, o vírus sobrevive até 3 dias no ambiente fechado. Então, deixar a janela aberta, todos esses cuidados de higienização. E eu acho que, pegando o gancho dessa pergunta do dentista, é um momento que, não, se é eletivo, espera um pouquinho, que nem os procedimentos endoscópicos, sabe? Eu acho que eu trabalho num serviço grande de endoscopia, e a gente sabe, nem do dentista, os procedimentos endoscópicos, a gente tem muita aerossol também. Então, isso fica no ambiente contaminado. E a grande preocupação também é do exame que vocês adoram fazer, que é a colonoscopia. Por quê? Porque já tem vários estudos que o vírus fica viável até 40 dias nas fezes. Vocês viram um estudo até de esgoto que fizeram aí no Rio de Janeiro, né, Ali? Então, o vírus fica mais tempo viável nas fezes do que no espirro, vocês imaginam. Vai no ambiente de colonoscopia, que o paciente usa o vaso sanitário, com polievacuações, o vírus fica no ambiente. Então, procurar serviços que têm esse fluxo laminar, que o ar é como se o ar saísse, o ar não fica parado, e deixar exames mais, óbvio, de urgência, óbvio dos pacientes que não têm diagnóstico, que estão precisando, outros se está se pensando em algum agente oportunista, hemorragia digestiva, seja lá o que for. Mas aquele paciente que tem um exame totalmente eletivo, os meus pacientes estão perguntando, doutor, a gente tinha combinado que em junho a gente ia fazer a colonoscopia, nós vamos, não, por enquanto não, nós vamos empurrar um pouquinho para frente, que não vai mudar nada no tratamento, porque eu acho mais prudente. Eu acho que tudo que a gente pode empurrar um pouquinho para frente, até o momento que a gente tiver, quem sabe, uma vacina, tiver essa pandemia mais controlada, aí sim a gente vai afrouxando. Mas agora eu acho que os procedimentos, tanto dentário, idas ao hospital, precisa fazer um exame, não vai ao hospital, vai numa clínica, está cheio de clínica. Procure não ir nesses ambientes que a gente sabe que está lá o foco das pessoas que estão procurando a doença, né? Fazendo o diagnóstico, estão em tratamento. Então, eu acho que esses cuidados é importante, sabe, Júlia? Tu falou bem, assim. Se puder deixar para depois, é melhor. Sim, e assim, igual a senhora falou aí dos exames também, procura se informar, né, gente? Tem laboratórios que fazem coleta em casa, em domicílio. Exatamente. Dependendo do lugar, né, a pessoa consegue encontrar isso, esse serviço também, para evitar dela ir ao local, vem alguém na sua casa e faz essa coleta. Então, acho assim, que nesse momento, tudo que a gente for fazer, que a gente puder evitar,
de ficar tendo contato com outras pessoas, com esses ambientes, né? Claro. Resguardar mesmo para a nossa saúde, né? Para a gente se resguardar, porque não tem como. Sim. Tem gente falando aqui. O pessoal está falando. Tem uma frase aqui bonita, olha, da Heloísa Castelo. Quem passou por inúmeros centros cirúrgicos quase não teme mais nada na vida. A ADI não nos derruba, nos torna mais forte. Não. Isso realmente é outra verdade do paciente, né? A gente vai vendo que vai melhorar. Quando tem algum paciente que me manda uma mensagem, ou está internado, ou está se sentindo muito mal, aí eu sempre falo para ele, olha, vai passar, tenha paciência, porque assim que o tratamento começar a fazer efeito, isso vai passar, né? Porque, principalmente o paciente que chega no diagnóstico, assim, totalmente perdido, ele custa entender que não é uma dor de cabeça que você toma dipirona e acabou, né? Então, ele se cobra muito e ele cobra do médico, né? Por que eu ainda não fiquei bom? Porque ainda ele não entendeu que é uma doença crônica, né? Que não é uma coisa que ele vai ficar bom do dia para a noite. Então, isso aí eu vejo muitos pacientes reclamarem disso, né? Por que essa demora? E às vezes você vai ver assim, eu falo com ele um mês antes, no outro mês ele já está assim, acabei de tomar meu medicamento, estou me sentindo super bem. Eu falo, você ia melhorar? Eu não te disse que você ia melhorar amanhã, mas eu disse que ia melhorar. Né? Claro, eu acho que é super importante a gente saber que é uma doença que tem várias opções de tratamento. Então, não fique ruim em casa, sofrendo, vamos ir mudando os tratamentos até que para a qualidade de vida e a vida ficar normal de novo. O que eu acho que não dá é estar tomando um tipo de remédio, por exemplo, achar, não, eu vou ficar a vida inteira assim. Não, hoje a gente tem uma gama enorme de remédios que, dependendo da gravidade da doença, a gente tem pacientes com doença leve, que precisam pouco remédio, doença moderada e doença grave. Bom, é grave, esse nome assusta, mas aí hoje a gente tem um arsenal terapêutico com cicatrização da mucosa, com os exames laboratoriais que ficam bem, que a gente tem que buscar isso. E tem um livro, nesse gancho disso que tu falou, Ali, um livro bem legal, que se chama Doença como Caminho. Às vezes a gente precisa adoecer, cair do cavalo para, quem sabe, ver o mundo melhor, entendeu? E ver o mundo de outro ângulo. Porque essa certeza do que vai acontecer amanhã, só louco tem. A gente não sabe. Então, eu tenho uma colega que diz que a doença e a saúde é o mesmo caminho. Porque a gente não sabe, a gente que tem essa ilusão que, eu não tenho doença. Então, às vezes, quando a gente dá nome, que nem eu digo, agora tem CPF e endereço, quem sabe muda. E consegue até, quem sabe, viver muito melhor de alguém que se acha um super-herói que nunca vai ter absolutamente nada, entendeu? O que não é verdade. Então, eu acho que é importante quem tem essa patologia confiar no seu médico, escolher um médico legal, saber que tem várias opções de remédio, várias, cada vez mais entrando no mercado. Hoje em dia, a doença inflamatória intestinal é uma das doenças que está sendo mais pesquisada. Então, a gente vê que vai para fora em congressos, assim, 30 novas drogas chegando, 40 novas drogas chegando em fase já de experimento, quase indo para o mercado. Quer dizer, se segurem, gente, porque eu acho que cada vez tem remédios mais seguros para essa doença. E a vida vai voltar a ficar boa de novo, independente da doença ou não. Sim. Olha aqui, tem uma pessoa que comentou sobre o dia da infusão. Maris Lemes. Sou cronista há 23 anos, precisei fazer infusão quinta agora. Confesso que estava com um pouquinho de medo, mas fui com medo mesmo. E a Júlia faz a medicação dela em casa, né? A minha eu tenho que ir ao centro de infusão. E eu não tinha saído de casa até então. Eu já estava desde o início em casa, sem sair. E aí eu lembro que eu fiquei muito estressada naquela semana. Um dia antes eu também fiquei muito nervosa e eu preparei o ambiente. Eu lembrei da escola da minha filha, que ele sempre fala assim, a gente tem que preparar o ambiente para a criança. Eu falei, então eu vou preparar o meu ambiente. Claro, claro. Aí tem gente que veio conversar comigo depois que viu como foi a minha ida ao centro de infusão, tirar algumas dúvidas. E eu vou passar aqui muito breve para vocês o que foi que eu fiz, que eu acho legal vocês fazerem.
Não é nada demais, é exatamente o que vem sendo compartilhado pelos centros de saúde. Você prepara o seu ambiente onde você vai sair ali na porta, né? Você vai deixar o seu sapato ali quando você voltar. Então, você já vai deixar ali um ambiente onde você vai deixar esse sapato. Eu deixei já uma roupa ali, porque na minha sala eu estou sem cortina, não ia dar para eu passar pelada pela sala até o banheiro. Aí eu troquei de roupa ali atrás da porta, botei uma roupa ali, larguei a minha roupa toda que veio da rua, eu não saí com nenhuma joia, nenhuma bijuteria, só tinha o meu óculos mesmo, o cabelo estava preso, né? E aí eu fui direto para o banheiro e tomei um banho completo, lavando o cabelo. Voltei para ali e fui lavar todas aquelas coisas que ficaram ali em separado. A máscara, eu vi gente que observou que eu troquei a máscara no caminho, né? A infusão demora, né? A infusão também, a clínica não é perto da minha casa, então com certeza eu levei mais de 2 horas nesse trajeto. Então eu levei 3 máscaras, mas eu só usei 2. Eu fui com uma máscara e lá, depois de um determinado período, eu troquei por uma nova. E eu levei tudo dentro de 2 saquinhos. Eu tinha a máscara nova num saquinho, que no caso eu tinha aquele saquinho Ziploc, e o outro saquinho para colocar a máscara velha. Levei álcool, e assim, tudo que eu tocava, na mesma hora eu higienizava com álcool. Aí eu ainda brinquei com algumas pessoas que conversaram comigo, eu falei assim, olha só, leva o álcool para gastar todo se você precisar. Se você tiver dúvida que você tocou ou não tocou, não tenha dúvida, passa na mão. Passa álcool sempre na sua mão. E nunca, em momento nenhum, ponha as mãos no rosto. Né? Isso tudo, gente, vocês já estão vendo isso na rede social. Né? Se a gente seguir todos esses passinhos seguros, dificilmente a gente vai trazer o vírus para casa. Mesmo porque eu fiz só uma saída. Claro que quem sai mais vezes vai se expor um pouco mais. Mas eu venho acompanhando profissionais de saúde que têm que sair para dar os seus plantões, estão na linha de frente, eles estão tomando todos esses cuidados, porque eles têm a família em casa. Claro. E tem dado tudo certo, tá? A gente está vendo muita gente contaminar e morrendo? Sim, estamos. Mas não é mais do que os que estão sobrevivendo, né? Não é por isso que a gente tem que afrouxar. A gente tem que manter todos esses cuidados. Esses cuidados são todos necessários. A gente não deve pular nenhum cuidado. E se a gente não tiver necessidade de sair, que a gente fique em casa. Perfeito. Não, a Alessandra, quando eu tenho dúvida, só para vocês saberem, eu pergunto para a Ali. Quando eu tenho dúvida se é fake a notícia, eu pergunto para a Ali. Então, eu acho que realmente deu uma aula aí, que é verdade, porque é bom ter medo, né? Que com medo, que é que nem medo de ladrão, a gente põe grade, põe câmera. Então, ter medo é muito saudável, porque olha todos os cuidados que a Alessandra mostrou, é importante fazer. Porque a pessoa que não tem medo vai sair na rua. Ela vai sem máscara, ela não usa álcool gel. Então, vamos ter medo, que o medo nos protege. Eu costumo dizer que eu falo com o pessoal daqui de casa, né, para eles acostumarem a passar álcool gel e não levar as mãos contaminadas para o rosto, pegou em alguma coisa, a mão está suja de cocô. Imagina isso. As suas mãos estão sujas de cocô. Então, você não vai passar cocô no rosto, na boca, nem no olho. Eu costumo dizer isso. Então, assim, se eu estiver aqui na rua, toquei em alguma coisa, eu vou ficar com minhas mãos sem tocar em nada até eu poder lavar ou passar o álcool gel, né? Então, é uma dica que eu dou. Quando saiu de casa, tocou em alguma coisa, tá suja de cocô, né? Que aí eu quero ver. Muito boas essas dicas, ótimas essas dicas. Eu acho que a gente nunca aprendeu tanto a lavar as mãos, né? Era uma coisa que a gente nem se ficava. Agora a gente vê as criancinhas mostrando como é que lava a mão. Gente. Isso aí é um outro lado bom, né? Que a gente até comentou lá do FOPAD, lembra? Que eu falei, gente, os médicos eles vão ver que também o índice de pessoas com contaminações, infecção intestinal vai diminuir.
porque Com muitas certeza. pessoas perderam esse hábito da lavagem das mãos e de uma lavagem das mãos boa, gastando lá os seus 20 minutinhos, esfregando tudo. Tem gente que nem imaginava que tinha que limpar embaixo da unha, Sim, né? Eu já vi exatamente. isso, já vi vários comentários assim. Então, a gente vai ter também o lado bom disso, né? Gente, Que é tirar o aumentar anel a nossa quando higiene e for esse lavar nosso as mãos. cuidado. Ó, quando for lavar as mãos, tem que tirar os anéis das mãos, tá? Porque senão debaixo do anel continua contaminado. Tira tudo para lavar direitinho. Eu atualmente nem tenho usado, sabe? Que nesse período, acho que... Eu coloquei hoje só porque eu estou em casa. Só mas eu para acho poder... bom. Eu não tenho usado nesse período aí. Não, muito boas dicas. É isso aí. Muito bom, muito bom. Então, tem uma pessoa falando justamente o que a gente já falou aqui anteriormente sobre parar os medicamentos, mas quando para, os sintomas voltam. Então, pessoal, a doutora Marta já explicou. Não é para parar o tratamento. E é exatamente isso que vai acontecer. Se você parar o tratamento, principalmente sem o acompanhamento do seu médico, são 2 erros, né? Parar e não estar falando com o seu médico. Com certeza a doença vai piorar, ela vai progredir. E aí, daqui a pouco, você vai ter que ir para o hospital para cuidar da doença. E aí, você não tem a Covid, vai cuidar da doença no hospital e acaba indo para o ambiente. Então, não parem o medicamento, não parem seu tratamento, né? Sem antes falar com o seu médico. Isso. Bom, gente, vocês têm mais alguma dúvida? Tá bom aqui o bate-papo, né? Tá cheio de comentários. Mas o nosso horário, a gente deu exatamente já 1 hora, já deve ter caído não, ela está ainda na ABCD, ainda está transmitindo. Ainda está lá, né? Eu vou dar uma olhada aqui nos comentários do Instagram, gente. Não está dando para acompanhar todas as redes. Olha, nós estamos transmitindo no Facebook da Alende, o Facebook da Farmalê, Facebook da ABCD, YouTube da ABCD e Instagram da ABCD. Da artrite reumatoide. YouTube da ABCD. Eu gostaria de fazer um agradecimento. Eu acho que a gente tem que agradecer, né, amigas, a Priscila, que é do grupo de artrite reumatoide, que nos fez muito carinhosamente nos oferecer essa plataforma que a gente está usando. Além de tudo isso, vocês estão vendo esses milhares de canais. Então, Priscila, ABCD, nós todos te agradecemos muito nos emprestar essa plataforma do grupo de artrite reumatoide. Hoje a gente teve uma conversa e ela deu várias dicas bem legais que o grupo de artrite reumatoide está fazendo, com reuniões semanais, com horas marcadas de psicologia, de nutrição, de exercício, deu ideias ótimas. Então, aqui em nome da ABCD, e eu tenho certeza que da Alende e da Farmale, também fica o nosso agradecimento por dar essa super plataforma para a gente ter esse bate-papo aí, muito legal. Sem o apoio da Priscila, a gente não ia conseguir nunca fazer isso. Pri, obrigada de coração mesmo, e o pessoal da artrite reumatoide, do Grupo A, enfim, de todo mundo, a Ana Lúcia, todo mundo. Gente, tem uma pessoa que pediu 3 vezes, doutora Marta, para falar de doença inflamatória intestinal na infância. A senhora pode dar uma palavrinha, porque na hora que eu falei que a gente já ia terminar, ela colocou de novo, daí na infância, e a gente não falou, e agora eu vi que ela comentou várias vezes. Eu acho que a doença inflamatória na infância é um problema em qualquer idade, mas na infância é muito mais, né? Eu sempre digo que são os 2 picos da doença que eu tenho, às vezes, até dificuldade, porque é na criança e no velho. São os extremos, que são pessoas mais frágeis, com mais dependência, né? Precisa uma mamadeira e uma fralda, o velho precisa um acompanhamento na consulta, já usa polifarmácia. Então, tem aumentado muito a incidência e a prevalência da doença inflamatória intestinal em criança, mas é importante saber que hoje os remédios, quase todos são disponíveis, dependendo um pouquinho da faixa etária, e que hoje a gente tem centros de doença inflamatória intestinal para crianças, tem a gastropediatria, dentro do GEDIB, que é o grupo de estudo, existe só médicos pediatras envolvidos com a doença inflamatória intestinal, fazendo consensos, fazendo protocolos, para a gente seguir tudo igual na criança. Então, essa criança tem que ser super bem cuidada, para entrar na adolescência e na vida adulta com a doença em remissão, e a vida vai ser exatamente igual. Então, eu acho que na criança é muita angústia da mãe e do pai, com certeza absoluta.
Então, eu acho que isso é muito importante, essa pergunta, mas essa mãe que está fazendo essa pergunta tem que se sentir acolhida, que existe muitas pediatras se especializando hoje em gastropediatria e o manejo da doença na criança, que é exatamente igual. Algumas mudanças de remédio a gente faz. Ai, que bom. Só mais um comentário, ó, eu adoro ler esses comentários dos pacientes, eu me encaixo neles. Bom, tu faz isso o dia inteiro, né, Ale? Tu passa fazendo isso o dia inteiro. Aqui, ó, Luciana Brasil, acho que ela é sua paciente, doutora Marta. É, sim, a Lu. Muitas pessoas dizem, preciso conviver com a doença. E eu digo, a doença que aprenda a conviver comigo. E olha, a doutora Marta sabe tudo que já passei. Muito bem, Luciana, é isso aí. É isso aí. É a frase que os pacientes usam muito, né? Eu tenho doença de Crohn ou eu tenho retocolite ulcerativa, mas a doença não me tem, né? A gente não pode se entregar. Não, a Lu Brasil, obrigado pelo comentário, amiga Lu. Essa pode fazer parte da turma, que a gente passou também por um período difícil e está com uma vida absolutamente normal. Que bom. Beijo. E agora, só para a gente encerrar, o pessoal que está na ABCD, a gente já está encerrando, mas a live vai cair e a gente vai continuar, vai reconectar para transmitir o finalzinho. Isso eu estou falando para o Instagram da ABCD, porque no Instagram só dura 1 hora, tá? Então, é só para o pessoal que está lá no Instagram saber disso. Bom, a gente já está partindo para o final, mas eu queria agora abrir um espaço, doutora Marta e Alessandra, e para mim também, né? Para a gente poder falar um pouquinho do que a ABCD tem feito dentro do Maio Roxo, o que a senhora está planejando, né? Toda a equipe, a gente vai falar um pouquinho da Lente, do Farmalê também. Vamos falar um pouquinho só para a gente poder encerrar e o pessoal poder encontrar as nossas ações aí na internet, né? Nossas ações estão sendo todas virtuais, a gente está participando do máximo que consegue, planejando, a gente vai ter uma aula de educação física, alongamento no dia 19, como a gente não vai caminhar esse ano na rua, no Ibirapuera, então a gente vai fazer isso online, vamos ver. A nossa revista vai ser publicada agora, digital, que eu acho que é bem legal, com assuntos super interessantes. E eu acho que as programações, então, vamos continuar, né? Nós estamos programando os FOPARES regionais, que são os fóruns de pacientes, ainda só com a data em aberto, porque a gente não sabe quando vai ser, mas o planejamento continua igual. Nós estaremos lá, né, Ale? E eu acho que fazer planos faz parte da vida, então os planos continuam os mesmos. E o que a gente está fazendo nesse Maio Roxo é apoiando todos os eventos digitais e fazendo pelo menos 2 por semana e respondendo perguntas na nossa página. A gente tem vários colegas médicos que nos ajudam, porque chega muita pergunta, que nem essa que vocês estão fazendo, se pode parar o remédio, se deve fazer o exame, que cuidados que tem que ter. Então, a gente está ligado 24 horas por dia em tentar fazer esse período passar logo e passar bem, e a gente provavelmente vai sair mais forte desse período com novos aprendizados. Com certeza. É isso aí. Ale, quer falar alguma coisa? Não, pode ser você mesmo, porque o nosso trabalho é totalmente ligado, né? Para quem não sabe, o meu blog, ele é o blog oficial da Alend, o Farmalê, ele é o blog oficial da Alend. Então, assim, o nosso trabalho é juntinho, né? O que vocês vão ver lá na Alend, vocês vão ver também lá no blog. A gente, esse ano, como a doutora Marta falou, né? Todos os eventos, eles têm que ser mesmo online. E agora, nessa semana, desde o início de maio, a gente colocou uma arte na nossa rede social de pessoas que queriam ter o seu rosto nessa arte roxinha aí do Maio Roxo, né? E que pudessem contar a sua história, enfim. Foram mais de 300 pessoas que enviaram para a gente. Tivemos que trabalhar muito para fazer montagem para todo mundo, mas, assim, espalhou e a gente ficou muito feliz porque a oportunidade que cada paciente teve de contar para os seus contatos que tem a doença e que convive, que merece respeito e que merece entendimento, né, nesse momento.
A gente programou também, agora, nessa semana, a gente vai publicar vários vídeos. Inclusive, tem vídeo da doutora Marta, tem vídeo da Alessandra, e tem vídeo de de vários pacientes que mandaram para a gente vídeos falando da importância do maio roxo, da doença, do que a gente precisa melhorar. Enfim, a partir dessa semana vão ser publicados nas nossas redes. Além de também vai fazer reunião online com os pacientes, né? E ano passado, a doutora Marta esteve aqui em Caratinga, no nosso congresso, junto com a doutora Lurdinha, e outros profissionais, a Alessandra, a Aleca, os profissionais de Caratinga também, o Ridley, enfim, são vários profissionais que participaram do nosso congresso. E essas palestras foram gravadas, e a gente vai disponibilizá-las todas no YouTube agora, durante esse mês também, que são palestras com temas diversos de doença inflamatória intestinal. Então, assim, é o trabalho que a gente está conseguindo fazer de longe. E como a doutora Marta disse, nós também estamos trabalhando muito acolhendo essas pessoas. Então, quem precisar do acolhimento, eu costumo dizer, o pessoal morre de rir de mim, mas eu falo isso mesmo. Às vezes a pessoa está precisando conversar, eu ligo, eu converso, né? Quando dá aquela angústia muito forte, então nós estamos aqui para isso também, para acolher todo mundo e para juntos a gente conseguir vencer isso aí. Né? Então, é isso que eu queria deixar aqui para todo mundo. E, bom, agora eu passo a palavra para vocês fiquem à vontade para a gente poder encerrar. Eu acho que o nosso tempo está esgotado, que nem palestra, né? Mas muito legal. E eu estou escutando vocês falarem as ações de vocês, eu vou ter que dar um depoimento aqui, porque a gente vai ficando mais velha, sabe? A ABCD existe há 22 anos, amigas. Não existia nada disso. Nada. Então, os pacientes 100% desinformados, não querendo saber da doença, nada. Hoje é uma barbada o Maio Roxo com vocês. Então, eu quero dizer que eu sou a maior apoiadora dessas associações que tem pelo Brasil, cada vez mais, porque o trabalho de vocês é espetacular. Dá de 10 a 0. Os pacientes hoje chegam no consultório médico, muitas vezes sabendo muito mais do que o médico está atendendo. Eu adoro isso. Então, parabéns pelo trabalho de cada uma de vocês, de todas as associações que tem no Brasil. Eu acredito muito nisso, muito. Então, eu me sinto realmente honrada de participar com vocês, porque eu que aprendo, não pensem não. Então, hoje, quando eu estou combinando, eu disse, mas é vocês que me ensinam. Então, eu acho que a teoria da vida e o trabalho de vocês nos ajudou muito, muito. É que nem a imagem de espelho, é muito mais fácil eu conversar com alguém que tem o que eu tenho do que um médico de branco a 1 quilômetro de distância. Então, bárbaro, vocês mudaram o cenário dessa doença no Brasil. Parabéns a todas vocês. Obrigada. E aí, aproveitando esse gancho, eu vou contar para vocês uma experiência. Nosso tempo está estourado, mas agora estamos despedindo, né? Eu tenho doença de Crohn há 23 anos, doutora Marta. Eu não sei se eu acho que eu já te contei essa história, não tenho certeza. Bom, naquela época não tinha internet, nem informação em lugar nenhum. E quando eu descobri que eu tinha doença de Crohn, eu fiquei muito perdida. Eu estava na faculdade, tentava procurar informação e eu achava só em livros de medicina, um parágrafo, pouca coisinha, só um resuminho ali da doença e era aquilo que eu tinha. E aí eu vou te contar como eu conheci a BCD. Um belo dia, eu estava folheando uma revista Caras. Lembra? Sabe a revista Caras? Sim, claro. E uma entrevista do doutor Flávio nessa revista. E na hora que eu li aquela entrevista, lá em 1900, sei lá, 90, devia ser 98, né? Na hora que eu li, eu ranquei aquela folha, eu guardei, aquilo era a minha Bíblia. Era a única coisa que eu tinha de informação, e foi ali que eu conheci a BCD. Então, assim, a BCD acompanhou todo o meu trajeto de doença desses anos todos, né? E para mim é um orgulho muito grande hoje estar à frente da Além de ter esse trabalho junto com vocês, da BCD, porque eu sei o quanto o trabalho é sério. E, assim, eu estou contando a minha experiência pessoal, assim, foi uma coisa que salvou minha vida, sabe? Uma revista cara. E aí depois eu comecei a receber as revistas, enfim. Mas eu queria contar essa experiência para a senhora saber aí há quanto tempo que a BCD nos acompanha também. Então, obrigada por participar junto com a gente. Estamos juntos. Com certeza. Mas agora está muito fácil. Vocês aqui me ajudam. São vocês que fazem. Com certeza.
E a Lei é a nossa blogueira. Eu costumo dizer, desde quando eu conheci a Alessandra, gente, eu ficava impressionada. Saiu uma molécula nova na China. Impressionante, não, é impressionante. Eu falava assim, eu sempre que eu explicava quem era a Alessandra para as pessoas, eu falava, gente, ela é farmacêutica, mas ela é o seguinte, ela está antenada em tudo. Saiu um artigo lá sei lá, enfim, lá na Ásia, ela já está aqui, já traduziu, já está falando o artigo, já está discutindo. Então, assim, nossa, mãe, um prazer enorme ter você com a gente na nossa Alende também, sendo o nosso blog oficial, porque é um blog sério, conduzida por uma pessoa que eu sei que é séria, super interessada em ajudar as pessoas, né? Então, assim, eu estou aqui agora abrindo meu coração para vocês duas, porque assim, o trabalho seu é fantástico. E obrigada por estarem junto da gente, daqui da Alende. Sim, as coisas boas, elas se juntam. Isso é uma verdade absoluta. As coisas boas, elas sempre se encontram e elas vão se juntar para caminhar juntas. E assim como a Júlia falou, eu tenho certeza que a ABCD, ela faz parte da vida de muitos pacientes de uma maneira até salvando um paciente, porque eu também, assim que eu descobri a doença, quando eu joguei no Google, coisa que todo paciente faz quando recebe um diagnóstico, foi a primeira informação útil que eu encontrei, foi lá no site. E eu lembro que tinha reunião no Rio de Janeiro aqui. E quando eu descobri que tinha reunião no Rio de Janeiro, eu fui, e para mim, acho que tinham uns 10 pacientes, a médica era a doutora Cirla, que ficava aqui no Rio de Janeiro, e eu entrei naquilo ali, eu me senti, assim, tão, assim, importante, sabe? Então, assim, é exatamente essa visão do paciente, né? Quando ele encontra outros iguais a ele, né? E ele encontra um médico que conversa com ele, entende o que está acontecendo, né? Então, eu acho que todo esse trabalho que nós todos fazemos, né, divulgando, falando sobre DI, eu acho que dentro disso tudo, o acolhimento é algo fundamental para o paciente se sentir seguro, aderir ao tratamento e ter esperança que ele vai ter qualidade de vida, né? E, para finalizar, agradeço demais a vocês duas, agradeço demais também a Priscila, que essa união, né, que é uma união, como eu falei, do bem, ela cresça cada vez mais, se fortaleça, se é possível fortalecer mais, né, e que mais pacientes consigam se sentir acolhidos e consigam encontrar essa qualidade de vida no tratamento e na sua equipe de saúde. Isso aí. Eu quero aproveitar e deixar um abraço para o pessoal da Alende, pessoal do nosso grupo, está todo mundo conectado. Eu quero deixar um abraço para todo mundo, e assim, até para quem não conhece a Alende, nós somos uma associação do interior de Minas, nós estamos aqui no leste de Minas, e é muito bacana a gente ver hoje pacientes do interior tendo acesso a essas informações, que esse era o propósito quando a gente criou a Alende, era de trazer para o interior tudo aquilo que está disponível aí para os pacientes nos grandes centros. Então, eu queria aqui deixar um abração para todo mundo, agradecer a audiência, né? E, de novo, agradecer a Priscila e vocês duas, enfim, é isso. Beijo grande em todas vocês. Beijo, pessoal. Adorei ver todos os comentários. Nossa, agora eu vou ficar lendo aqui um monte. E a gente vai deixar, depois a gente vai subir essa live e ela vai ficar salva nos canais da BCD, da Alende e do Farmalê, tá bom, gente? Então, um abração para todo mundo. Boa tarde e fiquem em casa se puder. Beijo, gente. Beijo, tchau. Tchau.